é para mim a hora em que me achou. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseando no qual clamamos, Abba, Pai. Com essa palavra que diz que nós recebemos o Espírito de Deus, que nos faz filhos de Deus.
nós saudamos a todos que nesta manhã vêm render culto ao nosso Deus, neste domingo da Trindade, primeiro domingo após Pentecostes. E que o Espírito de Deus nos conduza neste encontro, nos fortaleça na fé, na esperança, e tire todo o temor que afeta a nossa existência. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Você de sua casa que também nos acompanha, pode também colocar aí o teu pedido de oração, colocar o dia do seu aniversário, que depois nós vamos incluir, e também compartilhe, comente, para que assim você participe em espírito do nosso culto aqui da comunidade. Cantemos o hino Vem Espírito Divino. Quem quer acompanhar no inário é 85 e será projetado aí. Nas redes será colocado nos comentários. Vem Espírito Divino, grande ensinador. Convido a comunidade a colocar-se em pé e nós nos reunimos e realizamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro vem de Deus, o Criador do céu e da terra. Diante do Trino Deus, cheguemos em confissão de pecados. Confessamos, Senhor, que somos de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, por não querer ver e ouvir. Somos destruídos, somos desolados e impedidos de nos converter para nos unirmos em perfeição contigo. Purifica os nossos lábios, Senhor. Quando nós assim pedimos, perdão, Senhor, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque temos o Filho de Deus, temos o perdão de Deus, e por isso podemos nós cantar glória a Deus nas maiores alturas.
Oremos. Misericordioso Deus, que a tua presença nos purifique e santifique para uma nova vida. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir e abre os nossos olhos para ver. Conceda-nos entendimento ao coração, para que nos voltemos para ti e nos deixemos nos enviar para a tua missão, para que sirvamos aos teus propósitos e não a nós próprios. Por Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e louvar a Deus cantando o hino de número 415, Palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra não foi feita para dividir ninguém. É uma ponte onde o amor vai e vem. Ouçamos a palavra. Isaías 6, versículos 1 a 13. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 13. Quem encontrou aí a página, profeta Isaías, capítulo 6, pode dizer à comunidade o número da página. Página 610. É no Antigo Testamento, então, capítulo 6 do profeta Isaías. Assim diz o profeta Isaías aqui no capítulo 6.
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desespero e o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu tronco. É um texto que no primeiro momento a gente estranha a sua linguagem. Começa falando aqui de um ser com 6 asas, a gente nem consegue imaginar um animal assim. Mas se a gente olha os versículos 1 até 4, tem a principal finalidade de situar o contexto desta palavra. Diz que por ocasião da morte do rei Uzias, isso é por volta de 740 a.C., e toda esta descrição que vem, diz que se dá perante o sublime trono. Poderíamos dizer perante o altar. Diz o texto ali no versículo 3, perante o altar, clamavam uns para os outros. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E por causa desse clamor, feito perante o trono, um clamor a Deus, o Santo dos Santos, diz no versículo 4, as bases do limiar se moveram, a voz dos que clamavam.
e a casa se encheu de fumaça. Está dizendo aqui que pessoas clamavam a Deus. Nesta época em que o povo de Israel vivia em certa tranquilidade, por ocasião da morte do rei Uzias, o povo estava num momento até tranquilo. E eles clamam a Deus, e diz que esse clamor move as bases do limiar deste trono de Deus, desse altar de Deus. Ou seja, o clamor das pessoas move Deus a agir. E quando Deus age, e a gente percebe que Deus agiu, algo acontece. Porque a ação de Deus, ela não é sem efeito. E isso a gente vai ver sempre na Bíblia, que quando as pessoas fazem a experiência de que Deus agiu, de que Deus apareceu para alguém, alguma coisa acontece. Quando Deus apareceu a Abraão, ele diz, ó, pega a tua parentela, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus apareceu para Moisés, levou ele para o monte e deu a ele os mandamentos. O profeta Elias, já ouvimos essa história, ele com medo, fugindo da morte, vai para o monte Horebe e Deus diz, ó, pega e volta. Deus aparece para ele e manda ele voltar do lugar de onde ele tinha vindo. E aqui também diz que Deus apareceu. Deus ouviu o clamor. E isto faz com que coisas acontecem. E aí no versículos 5 e 6 diz o que aconteceu. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de lábios impuro, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem vê a Deus, quem tem um encontro com Deus, se depara com a santidade de Deus. E o ser humano, diante da santidade de Deus, ele percebe a sua condição. E o profeta que diz, ai de mim, diante desta santidade de Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quem ainda não teve um encontro com Deus, não percebe isto. Não percebe a sua impureza. Não percebe que seus lábios são impuros. Não percebe que vive no meio de pessoas impuras. É o encontro com Deus que faz com que a pessoa é despertada para essa sua situação. É a santidade de Deus que mostra ao ser humano. Isso a gente percebe tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o texto segue. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Ele percebeu, estou perdido. Sou impuro. A santidade de Deus vai me destruir. Vejam, não é o meu pecado que me destrói, mas é a santidade de Deus que destrói o pecador. Porque Deus não suporta viver na presença do pecado. E onde tem pecado, Deus quer eliminar. E o profeta percebe que a sua situação diante de Deus é, ele vai ser destruído. E então, uma brasa viva que foi tirada do altar, veio, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
uma brasa viva vem e toca os lábios e diz: teu pecado foi perdoado. A tua iniquidade, a tua maldade foi tirada. Porque você está na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, ou Ele te destrói, ou Ele te transforma. E Deus é misericordioso e Ele quer nos transformar. Ele quer tirar a maldade de nós. Ele quer perdoar o nosso pecado. Para que com a sua misericórdia Ele nos anima a viver em santidade também em meio ao povo. Tocou na minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Me chamou a atenção aqui que fala que uma brasa tirada do altar. A brasa está associada com o fogo. Não existe brasa sem fogo. Onde não tem brasa, tem carvão. E onde tem brasa, tem fogo. Domingo passado foi Pentecostes. Dia que nós lembramos que quando os apóstolos pregavam, o Espírito desceu sobre cada um como com línguas de fogo. Isso significa, Deus passou a estar, mediante a pregação dos apóstolos, presente na vida das pessoas. Deus se apropriou das pessoas. O fogo de Deus veio sobre elas. E se a gente reflete um pouco sobre os efeitos do fogo. O fogo, a Bíblia diz que por um lado ele é destruidor. Consome tudo. Mas ele também é purificador. Só aquilo que resiste ao fogo perdura quando o fogo vem. E assim é Deus. Assim é Deus como fogo. E Ele vem com a sua santidade, é como um fogo aniquilador. E Ele vem para purificar. Ele vem para destruir. O fogo é como graça e juízo. Assim é Deus. Assim como o sol. As plantas saudáveis, o sol faz elas crescerem. Nas plantas doentes, o sol aniquila. Conhecemos a parábola do semeador, onde Jesus sai, conta a parábola do semeador que sai semear. E diz que aquelas sementes que caíram sobre a rocha, veio o sol e aniquilou. E a semente boa, que caiu em terra fértil, essa cresceu e frutificou. Assim é Deus. Diante dele, ou ele nos transforma, ou nós somos destruídos. E é isso que o profeta aqui está dizendo nesse texto. Então disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Este encontro que o profeta tem perante o altar de Deus, com o fogo de Deus, ele é purificado, ele é transformado, porque o seu pecado é perdoado, a sua iniquidade é tirada. E aí vem Deus e diz: a quem eu vou enviar? Ele diz: estou eu aqui, agora eu sou teu, me envia. E ele é enviado. Enviado. Vai, dize a este povo. E aí vem a dureza. Olha, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Você está ouvindo, mas não está entendendo. Você está vendo,
mas não está percebendo. É para isso que o profeta é chamado. Para dizer ao povo. Você está ouvindo? Sim. Mas não está entendendo. Está vendo? Mas não está vendo. Tenta dizer isso para alguém. Isso é a palavra de Deus. Ela faz a gente perceber que a gente ouve e não entende. Que a gente vê e não enxerga as coisas como devia. Porque o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa maldade nos impede de ver. Nos impede de ouvir as coisas como realmente são. E se a gente está envolvido emocionalmente na situação, então muito mais difícil. Por isso, quando a gente tem situação de conflito, às vezes o marido e a esposa chamam lá um amigo para conversar, 2 amigos chamam um terceiro amigo para conversar. Para que alguém que não está envolvido emocionalmente perceba melhor, ouça melhor o que está sendo dito. E o profeta vai. E ele diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos. No versículo 10. E fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Interessante. Deus envia aqui o profeta para dizer, ó, vai, anuncia, para fechar de vez os ouvidos desse povo. Para fechar de vez os olhos. Para que eles não ouçam, para que eles não enxergam, ou seja, para que não sejam salvos. Isto é a purificação de Deus no seu juízo. Esse mesmo Deus que perdoa, que purifica, que aniquila o mal, é o Deus que diz, olha, esse povo aí precisa fechar os ouvidos, fechar a visão, para que não se converta. Para quê? No 11 ele continua. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, Deus está dizendo que vai fechar os ouvidos, vai impedir que veja, para que realmente o povo seja destruído, desamparado, ou seja, que caia, como a gente costuma dizer, no fundo do poço, para ver o que sobra. Assim também é às vezes com a situação da nossa vida. Ela está bem, mas exatamente por causa da maldade, por causa do nosso pecado, Deus precisa fechar nossos ouvidos, nossos olhos, para que a gente caia no fundo do poço, para depois Ele nos tirar de lá. Para ver o que sobrou. Por causa da ingratidão do povo a Deus. Seja toda assolada a terra, seja todo o povo desamparado, seja grande o desespero. E aí ele conclui, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O Antigo Testamento fala também que Deus deixa o povo ser destruído, deixa sofrer as consequências do mal, porque no fim vai restar um resto santo. Vai sobrar alguém. Quando o povo achar que está tudo acabado, quando não tem mais nada, Deus diz, não, mas tem o resto santo.
É a mesma coisa quando o fogo vem e destrói tudo, sobra lá uns tocos, uns cernes no meio, fumejando. E assim o apóstolo Paulo compara a nossa salvação também em Jesus Cristo, em 1 Coríntios 3. Se nós seremos salvos, vamos ser como que um pedaço de toco tirado do meio do fogo. Deus vai falar, esse aqui é dos meus. Esse aqui restou. Esse aqui foi purificado. Esse aqui fez jus ao perdão recebido. 1 Coríntios 3, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Será salvo como que através do fogo. Foi jogado ao fogo, mas não se queimou. Assim como Daniel e os seus amigos na fornalha ardente. Por causa do fundamento da sua vida. Não foram consumidos pelo fogo. Assim é a palavra de Deus no Novo Testamento, dizendo: aqueles que têm Jesus Cristo como seu fundamento, este diante do fogo santificador de Deus, este permanece. É como que se fosse tirado do meio do fogo. Como podemos nós fazer essa experiência com Deus hoje? O profeta diz que do altar vem uma brasa que toca nos seus lábios e que diz que os pecados dele foram perdoados, que a sua iniquidade foi tirada. A palavra de Deus é comparada muitas vezes na Bíblia como este fogo que vem para purificar a nossa vida. O fogo de Deus está aí. E ele está queimando. Mediante a palavra que chega até nós. A palavra que nos perdoa, que nos consola, que aniquila o mal. A brasa que vem do altar, que toca os nossos lábios, é a ceia do Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos dá o seu corpo e seu sangue para o perdão dos pecados. É no altar do Senhor que nós encontramos a Jesus Cristo, aquele que é o fundamento. O fundamento que aquele que tiver não será consumido pelo fogo santificador de Deus. Hoje, domingo da Trindade, é o domingo que nós lembramos que esse Deus que santifica todas as coisas, Ele nos deu o seu amado Filho Jesus Cristo, para poder se achegar até nós com o seu fogo, e não sermos consumidos de vez, mas termos a chance de sermos salvos por meio do seu fogo, sermos purificados por Ele. E esse Jesus Cristo nos enviou o seu Espírito, que chega até nós hoje por meio da palavra, por meio dos sacramentos, que congrega esta comunidade para falar a cada um de nós. Que a misericórdia de Deus ainda está nos dando tempo de purificarmos os nossos lábios, de abrirmos nossos ouvidos e enxergarmos com nitidez
o essencial da vida. Porque diante da morte, quem não tem Jesus Cristo, este só tem material para o fogo eterno. Que Deus nos dê a graça de confiar em Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Convido a cantar o hino Espírito, Verdade. Que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé. Queremos fazer isto com as palavras do credo apostólico. Quem puder, coloque-se em pé em reverência a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Temos algumas comunicações para a comunidade. Convidamos para o próximo culto, no dia 6 de junho, às 19 horas, culto com a ministração da Ceia do Senhor. Informamos também que a secretaria estará fechada na quinta-feira, devido ao feriado, dia 3, então não terá expediente na secretaria da paróquia. Dia 3, também devido ao feriado, então
pastor de plantão para sepultamentos é a pastora Sabina de Souza de Gaspar. Plantão para hoje e amanhã, para sepultamentos, pastora Márcia Hiller, Blumenau Centro. Temos à venda cartões para o churrasco que a comunidade vai organizar, que está organizando através do grupo dos homens, a OGA, Homens do Garcia, que será servido no dia 11 de julho, para retirada no balcão aqui da comunidade. Como não podemos ter aglomeração, então a comunidade vai fazer este churrasco. Você pode comprar o seu cartão antecipado e retirar no dia 11 de julho, a partir das 11 horas até 1h30 da tarde, aqui no pavilhão da comunidade. O valor do churrasco é R$ 45. Então, terá também os seus acompanhamentos, que a pessoa vai receber devidamente embalado para levar para as suas casas. Então, fica o convite para participar deste evento que está sendo organizado. Se alguém deseja comprar um cartão após o culto, pode falar ali com o Manuel, que ele tem cartões à disposição. Durante a semana, na secretaria das 13 às 17 e no sábado, das 8 ao meio-dia, também pode ser adquirido um cartão para este evento. A oferta do culto passado somou o valor de R$ 131, foi destinado para o Fundo de Missão no país, pastor Homero Severo Pinto. O pastor Homero Severo Pinto deu o nome a este fundo de missão. Ele que foi servir na África e pegou a malária e por causa disto veio a óbito. Então, Deus queira abençoar as dádivas, bem como os doadores e aqueles que receberam esta oferta. A oferta de hoje é a comunidade aqui que dá o seu destino. Pergunto, aniversariantes nesta semana? Roberto Bebel, aniversário ontem, dia 28, sexta. Ah, teve um pastor que fez aniversário ontem. Tá bom, então ontem teve um. Muito bem. A Rita Weber, também na sexta-feira. Mais alguém nesta semana? Nossos parabéns aos aniversariantes. Também agradeço a todos aqueles que mandaram suas felicitações. E também o presente da paróquia que também nos chegou no dia de ontem e outros que nos presentearam. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Também pergunto, aniversário de casamento? Não? Alguém aí querendo casar esse ano ainda? Não? Nós estamos precisando casar mais gente aí, né? Para poder ter mais aniversário de casamento. Então fica aí o desafio para aqueles ainda que não estão casados. Mais algum comunicado? É isto? Então, aqueles que fizeram seu pedido de oração em casa, também agora estamos encerrando durante este hino, para depois ser incluído nas orações. Pergunto por parte da comunidade, algum pedido a mais de oração, além dos que nos foram passados? Então, cantamos o próximo hino, preparando-nos para a oração de intercessão. Vento que anima. Vida de alegria, sobra sobre nós de
convido a nos dirigirmos a Deus em oração. Intercedemos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso mundo, onde tantas pessoas veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem. Também entre nós, são tantos que necessitam da tua iluminação, necessitam que tu abra ouvidos e entendimento. Nesta hora que chegamos na tua presença, nós clamamos por aqueles que necessitam de forma muito especial da tua presença. Lembramos aqui Rodrigo, ele que luta para manter a sobriedade, ele que quer vencer o vício da bebida. Auxilia o Senhor. Coloque alguém que ajude a enxergar melhor, a ouvir melhor e superar esta sua fragilidade. Agradecemos por todos aqueles que já venceram essa luta e que diariamente se fortalecem junto a Ti para permanecerem firmes e sóbrios. Intercedemos pelas pessoas doentes. De forma especial pedimos pelo Idílio e o Márcio Céu, que lutam contra a Covid. Também pedimos por Cecília Dias, que está enferma devido a uma fratura, que possa se recuperar e estar bem o quanto antes, ela com os demais citados. Pedimos pela vida e a recuperação de Acácio Ehring, que tem lutado contra um AVC. Pedimos pela saúde de Maria de Lourdes, para que experimente, Senhor, a tua força todos os dias. Intercedemos pela recuperação de Sheila Badia e o seu bebê Emanuel, para que o quanto antes desfrutem de uma vida plena. Intercedemos pela vida e libertação de Jackson Giovanni, que ele possa andar na tua presença e ser purificado pelo teu santo fogo. Intercedemos pelos familiares enlutados de Ademar Riguzzi e Anne-Marie Olegário, para que, fortalecidos na esperança da ressurreição dos mortos, vivam uma nova vida. Intercedemos pela vida de Dona Olinda, que se encontra hospitalizada, para que receba os devidos cuidados para voltar o quanto antes para a sua casa. Intercedemos pela vida de Irene Cerruti, que também está enferma. Intercedemos pela vida de Valmor Santana, que está doente e em tratamento. A doença, Senhor, mostra a nossa fragilidade e mostra como facilmente podemos ser consumidos pela tua ira. Por isso, nos dá fé e esperança em Jesus Cristo, quando nós assim pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também parabenizamos a Bruna, que está acompanhando o nosso culto, que também aniversariou nesta semana, a Bruna Butke. Então, parabéns a Bruna e os demais aniversariantes desta semana. Pessoas de Porto Alegre, Paraíso do Sul, Brasília, Ipira, São Martinho, Armazém, também acompanharam, além de tantos aqui de Blumenau que nos acompanham, que a gente alguns já conhece, então, pelas redes sociais, e quando a gente tiver a oportunidade, você que
Quando puder voltar, vem aqui na comunidade, também para a comunidade te conheça aqueles que são fiéis e assíduos aí no acompanhamento do culto online. Queiram agora todos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Nosso grupo de música tem mais um hino de bênção para nós cantar. É bem curtinho, cantamos ele em pé mesmo. 378, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que saímos daqui com este hino cantado. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, ó meus irmãos, e anunciai ao mundo inteiro que o Senhor é amor. Demos graças a Deus. Abençoada semana a todos, até o nosso próximo encontro aqui no domingo que vem, 19 horas.